Alxa, queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance, onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que vocês recebam revestimento desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Que seu caminhar seja próspero e muito feliz, no nome de Alxa Machi. Mais um dia, mais uma segunda-feira, nós estamos aqui para a glória e exaltação do nome do nosso Criador. E hoje eu vou estar ministrando, neutralizando o medo, né? Entenda-se que nós estamos vivendo os últimos dias, a última hora da igreja, e isso traz muita insegurança, né? Especialmente aqueles que estão com a fé ainda assim em cima do muro, né? Porque agora é o ponto ápice, efetivamente, de nós vivermos uma fé genuína, um espírito inabalável. Nós temos que pedir isso ao Criador. Cria em mim um coração puro e uma fé inabalável, um espírito forte e inabalável, né? Para hoje nós iremos meditar no livro de Isaías 43. Só Yahweh pode resgatar o seu povo, só Yahweh pode salvar o seu povo, né? O resgate foi pago por Alxa. É um preço altíssimo, não há dinheiro na terra, por mais que você conheça pessoas ricas, ainda assim o dinheiro delas cessaria. E quando você entra numa situação, num mundo de incerteza, de insegurança, igual nós estamos vivendo, né? Especialmente aqueles que efetivamente têm os olhos abertos e conseguem ter entendimento espiritual, essas mesmas pessoas geralmente são muito atacadas espiritualmente. Então, nós temos que neutralizar isso, né? Porque o peso, nós estamos sentindo, quem é espiritual consegue sentir como estamos, dias estão pesados, como a gente sente uma carga, né? Sente a dor, o sofrimento das pessoas. A gente consegue sentir o peso, o cansaço físico, o cansaço mental. E com isso gera muito sobrecarga, porque há muito peso espiritual. A pessoa é muito atacada, ela é invejada, ela é muito praguejada, ela é... Por quê? Porque ela vai ter, especialmente aqueles que vivem uma fé genuína, porque a fé é crer naquilo que os teus olhos não vê, mas tem a certeza que já aconteceu. Então a pessoa que vive essa fé, geralmente o mundo está em caos, nós entendemos isso. Então aquelas outras pessoas que não estão no mesmo propósito que você, inveja a vida dessas pessoas, porque acredita. Como é possível essa pessoa viver feliz? Como é possível as coisas fluírem para ela, apesar de todas as situações, apesar de existir várias invertidas para não conseguir, para não dar certo? Isso faz com que gera muito peso espiritual, muitos ataques espirituais por invejas, por palavras, por olhares. Então nós temos que sentir, nós temos que neutralizar peso espiritual, ataques espirituais contra a sua vida. Você vai sentir, como identificar que eu estou sendo atacada espiritualmente? Você vai sentir muitas dores de cabeça frequente, você vai sentir um cansaço insuportável, seu corpo pesado, apesar que você dorme a noite inteira, você ainda vai levantar com o corpo pesado, você vai sentir um cansaço excessivo, uma vontade de dormir muito, não quer sair da cama, ou quer ficar só deitado na cama, né? Vai sentir muitas dores pelo corpo, você vai sentir muitas dores de cabeça, dor nas costas, né? Então, isso são ataques espirituais. Você está recebendo ataques, você está recebendo pragas, você está recebendo muita inveja, está sendo muito invejado a sua vida. Por quê? Né? Queridos, quem vai conseguir resistir o mal nessas últimas horas, nesses últimos tempos, aqueles que têm controle emocional, que têm uma fé alicerçada. Então, é o jeito que você tem que você vai conseguir controlar a situação que está diante dos seus olhos, né? Muitos vão, porque eles já detectaram que através do caos, através do medo, as pessoas, elas ficam vulneráveis. Então, o medo, ele traz vulnerabilidade, ele adoece as pessoas. Então, nós temos que neutralizar o medo, né? Cancelar o medo, porque através do medo pode trazer o caos, através do medo pode trazer doenças, enfermidades, através do medo pode trazer sofrimentos irreversíveis. Então, é necessário que você comece essa semana repreendendo o medo, neutralizando o medo. Porque quando você tem a certeza de quem está contigo, quem guia os seus caminhos, você vive tranquilo, apesar do caos que está ao seu redor, apesar de você contemplar a situação que está no mundo.
e por você entender com o caminhar do mundo, a insegurança, né, em todos os aspectos. Nós estamos vivendo dias, querido, de muita insegurança, insegurança física, insegurança social, insegurança pública, insegurança em todos os quesitos, né? Então, nós estamos vivendo a verdadeira era da decadência, decadência em tudo, os valores invertidos. Então, isso era preciso? Por quê? Para que o governo único manifeste, é necessário que o mundo esteja em caos. E para isso, eles vão usar o quê? Da vulnerabilidade das pessoas. Como assim? Eles vão usar o medo. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Então, quando você sabe quem está contigo e quem pode te resgatar de uma situação constrangedora ou de uma situação perigosa, você fica tranquilo. Então, é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos todo ataque espiritual contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Recue agora a inveja, recue agora a cobiça, recue agora a medo. Por um caminho vem, mas por 7 volta, destruído, neutralizado, cancelado. Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão isso. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva, como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu o seu laço e nós nos vimos livres, né? Então, vamos fazer a leitura do Salmo 91 antes de meditar a palavra de que é Isaías 43. Bora lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Criador eterno, ele é meu Criador e Al. O meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Criador eterno, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Porque seus anjos dará ordem a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, pela unção poderosa do Salmo 91, nós neutralizamos todo ataque espiritual em relação a medo, né? Para trazer o caos, para trazer vulnerabilidade. Receba fortalecimento espiritual no nome de Yahshua Mashiach. Receba força, receba revestimento espiritual. Por um caminho veio o medo, por 7 voltará. Diante de você destruído. Assim seja, você crê, você crê, se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá, né? Porque a palavra do Criador, ela é bem objetiva. Agindo Yahweh, quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Agindo ele, o que ele tem determinado para você, o que ele tem determinado para mim. Acaso o mundo pode impedir que isso realize? Não pode. Porque o que ele determinou para mim e para você, nós iremos passar, nós iremos viver. Então, só ele pode nos resgatar, só ele pode nos livrar, só ele pode nos salvar, só ele pode nos guardar. Tem isso dentro do seu coração. A fé é um combustível, sua fé tem que estar sempre em movimento, sua fé tem que ser como um boi selvagem. Porque quando você tem uma fé em movimento, o diabo não amonta, né? Quando você fica com pensamentos negativos, pensamentos de medo, por causa da incerteza, estamos entendendo que estamos chegando naquela era que aquele que vendia não conseguirá vender mais. Aquele que comprava, aquele que vendeu, aquilo que comprou não conseguirá comprar. Isso está na palavra do Criador. Estamos entendendo isso, que nós estamos vivendo dias, caminhando para esses dias. Entenda, queridos. Então, eu quero que você entenda que, acima de tudo, acima de nós, existe um Criador que criou os céus e terra, que contempla os bons e os ruins. E aqueles que efetivamente entregam a sua vida a ele, através de Yahshua Mashiach, obedecem, não são rebeldes, eles serão guardados. Porque na própria palavra, no livro de Êxodo, o Criador diz: se você obedecer meu filho e não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo dos seus inimigos. Então, tudo aquilo que levantar contra a sua vida, não estará levantando contra você especificamente, mas vai estar levantando contra aquela força sobrenatural, aquela unção protetora, né, sobre do nosso Criador. Porque aquilo que levanta-se contra mim, contra você, quem vai responder por mim, por você, não é a força do braço, da violência, dos recursos que irá nos defender,
mas é aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, aquele que conhece todas as coisas, aquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e que o seu poder é infinito. Infinito, isso significa que não acaba. Por mais que o mundo entre em caos, por mais que a vulnerabilidade que deixa as pessoas desesperadas, ainda assim, ele tem controle das nossas vidas. O Criador, ele é especialista em dar livramento. Ele não vai trabalhar do meu jeito e nem do seu jeito. Né? Quando você está com uma dificuldade, você não tem que dar sugestão dele como agir, porque ele sabe qual o caminho de atuar, como será a sua atuação. Você tem que viver os mistérios da fé, deixar ser conduzido por ele. Porque quando você medita na palavra e se deixa ser conduzido por ele, não tem como você errar. Não tem como os planos dele se frustrar. E não tem como você perder. Você e o Criador, eu quero que você entenda. Você e o Criador é a maioria. Por mais que você conheça pessoas com recurso, pessoas com influência, com poder, ainda assim o poder delas são limitados. O recurso delas serão limitados. Pode cessar. Por isso que se diz que não existe pessoas na face da terra, por mais que sejam ricos, extremamente ricos, poderosos, ainda assim eles não terão capacidade de resgatar uma alma. O resgate de uma alma só é dado através de Yahshua Mashiach. Ele foi no madeiro, pagou um alto preço. E naquele momento que ele estava no madeiro, o nosso Criador pegou toda a mazela, todo o sofrimento, toda a dor, todo o medo, toda a tristeza, toda infortúnio, toda a dificuldade, toda a adversidade e carregou sobre ele. Ele carregou ali no madeiro, para mim e para você. Então você não deve aceitar. Então você deve neutralizar toda a insegurança, todo o medo, tudo aquilo que te deixa vulnerável, tudo aquilo que te deixa aflito. Ele diz também na sua palavra que vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar estressado, não adianta ficar aflito. A questão é você entrar na presença dele, buscar pelo refrigério, que ele vai te aliviar. Pai, ministra nossos corações, em nome de Yahshua Mashiach, fala conosco nessa palavra, nos dando poder e autoridade para neutralizar toda infortúnio, toda dificuldade, toda diversidade no nosso caminho durante essa semana. Isaías 43, só Yahweh resgata Israel. Mas agora assim diz o Criador que criou o Jacó e o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Criador, seu Iá, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. O que o Criador diz aqui? Não tenha medo, porque eu estarei com você. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Eu chamei pelo seu nome. Então, cada um de nós somos escolha do próprio Criador. Ele nos separou, ele nos predestinou para a salvação. E ele, quando nós nos voltamos a ele, o nosso resgate compete a ele. Compete a ele os livramentos, compete a ele a proteção, compete a ele a segurança das nossas vidas. Apesar que nós estamos vivendo dias de insegurança, nós estamos vivendo dias de caos, nós estamos vivendo, especialmente aquelas pessoas que são espirituais, que conseguem ter entendimento e percepção do que está por vir ou do que nós estamos vivendo. A gente entende que se não fosse o Criador, a gente já tinha sucumbido, a gente já tinha perecido. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo a era do fim, nós somos a geração privilegiada, ao mesmo tempo de contemplar com os próprios olhos o fim dos dias, a última era da igreja. Mas ao mesmo tempo, aqueles que não estão alicerçados, aqueles que não estão fortalecidos em Yahshua Mashiach, eles vivem em questões de muito ataques espirituais. Porque as pessoas vão estar falando várias coisas, mas a verdade, a principal, a que deveria ser falada, não fala. Que nós temos um Criador, que Ele é todo poderoso, que Ele é dono da vida e da morte, que Ele é dono do ouro e da prata, que Ele pode, aquele que está embaixo pode ir para cima, que está em cima pode ir para baixo.
aquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, aquele que contempla todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que o seu poder é infinito. Isso também deveria ser dito. Nós estamos vivendo a era do fim, a era onde que vai deixar as pessoas com insegurança, a era que as pessoas estão passando adversidades, a era que as pessoas estão sofrendo, estão tristes. Mas aí vem aquelas distrações do final do ano, para que as pessoas esqueçam, depois esqueça daquela situação que está vivendo. Alivia, né, na bebida, alivia nas festas, nas ilusões. Aí quando chega o próximo ano, que consequentemente é o amanhã, que é hoje, as pessoas entram em desespero, em colapso, porque é através do medo, através do colapso que as pessoas conseguem ter poder sobre as pessoas. E se você consegue entender isso, que aquele que te guarda não dormita, que é o guarda de Israel, que é o dono do ouro e da prata, aquele que contempla os bons e os ruins, e que ele diz na sua palavra que, em Isaías 52, versículo 6 diz: por isso o meu povo saberá o meu nome, por isso naquele dia saberá que eu sou quem diz, eis-me aqui. Que nós que seríamos predestinados à salvação, que nós efetivamente chegaria até nós o nome verdadeiro do Pai e do Filho, e que não seria oculto mais. E aqueles que tivessem o nome, através do nome do Pai e do Filho, a gente seria lavados, santificados, protegidos, guardados. E que o cálice do atordoamento, o cálice da ira do Criador sobre a terra, ia colocar que a gente não ia beber, mas que ia colocar sobre os nossos inimigos adversários, os nossos perseguidores. Aquilo que estava tentando levantar contra você através de medo, através de intimidação, né? Que o Criador, ele tiraria isso de você e jogaria para os seus adversários e inimigos. Então é isso que você tem que viver, é isso que você tem que esperar. Entende? Porque quando nós confiamos na palavra do Criador, quando você confia nele, exclusivamente nele, na sã doutrina, ele te protege com a sombra das mãos dele. A mão dele te cerca em todos os lados, porque ele deu ordem a seus anjos para que esteja com você em todos os seus caminhos. Em todos os nossos caminhos tenha anjos, guardiões celestiais nos guardando e nos defendendo. Mesmo que os olhos humanos não contemplem e não vejam, mas ele pode fazer se materializar e te dar livramento. Pense nisso, né? Para que ele venha proteger você, para que ele venha guardar você, sua casa, sua família. Né, queridos? Há momentos das nossas vidas que o Criador, ele vai nos dar livramento de uma forma através de sonho, através de visões. Ele vai mostrar. Por isso que, conforme está no Salmo 140, você tem que pedir a ele: Pai, guarde-me das mãos do ímpio. Protege-me dos homens violentos que se empenham por desviar os passos. Os soberbos, eles ocultam armadilhas e corda para nós. Estendem uma rede à beira do caminho, arma cilada contra as nossas vidas. Há uma interferência muito grande das pessoas que atuam para o mal. Elas não conseguem dormir, não conseguem comer, sem projetar, sem armar ciladas, sem armar armadilhas, sem planejar. Mas quando você, antes de sair de sua casa, você faz uma oração, ao levantar pela manhã, bem cedo, né? Você abre o seu coração diante do Pai e fala: Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família está em tuas mãos. Conduz esse dia, que eu seja guiado, que eu seja protegido, que eu seja levado, que os meus passos sejam firmes na rocha, que o meu caminhar seja próspero e feliz. Seja muito feliz, mas que a sua vontade, Pai, a sua vontade, acima de tudo, prevaleça. Hoje eu planejo, hoje eu projeto, mas que os meus planos estejam em concordância contigo, que os meus caminhos sejam os teus caminhos, né? E pedir a ele: não conceda, Criador, através de áudio, que os ímpios, os desejos dos ímpios sejam bem-sucedidos. Não permita, Criador, que os maus propósitos dos ímpios avancem contra as nossas vidas, porque nós cremos em Ti. Ó Yahweh, nosso Salvador, nosso Criador, força da nossa salvação. Tu nos protegeste a cabeça no dia da batalha. Neutraliza todo ataque mental, todo ataque espiritual contra as nossas vidas. Neutraliza tudo aquilo que a gente não consegue ver, não consegue ouvir, mas Tu pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, aqui comigo e com meu adversário, né? Então peça a Ele que exalte a sua cabeça,
acima dos seus adversários, né? Peça a Ele que cesse a maldade dos ímpios, a crueldade dos ímpios nessa nova semana. Peça a Ele que, quando a maldade aproximasse de você, que venha derreter como cera, né? Quando o mal aproximasse de você, que derreta como cera, que ele venha te revertir, te cercar com a muralha de fogo, que quando a maldade do ímpio aproximar de você, quando aquele peso aproximar de você, quando aquela tormenta, né? Porque geralmente os ímpios, aqueles que são malignos, eles são atormentados e eles querem atormentar a vida daqueles que creem no Criador. Peça ao Criador que quando a tormenta deles aproximar, que elas derreta, né? Assim como o profeta Elias declarou àqueles 450 profetas de Baal, que desça fogo santo dos céus e consome os holocaustos, né? Que os altares de Baal, a hora que forem levantados, que fogo desça dos céus e consome-os, né? No nome de Yahshua Mashiach. O que a palavra do Criador diz no Salmo 121? Que é o nosso o quê? Protetor. Que ele não permitirá que os nossos pés venham vacilar, que ele não dormirá, aquele que nos guarda, ele não dormita, que o Criador, ele guardará a sua saída, a nossa saída e a nossa entrada, desde agora para todo sempre. É isso que você tem que ter dentro de você. Essas palavras de revestimento espiritual, de força, autoridade e poder que você deve carregar, não é carregar palavras negativas. Nós estamos vivendo um mundo negativo, extremamente negativo, mas você tem que pedir ao Criador que faça cessar as guerras até os confins do mundo, que venha quebrar o arco, despedaçar a lança, queimar os carros de guerra. Aquieta. Quando você entrega, quando você confia, você descansa. Aquiete, sabe que eu sou o Criador. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Criador dos exércitos está com você, está conosco. O Yahweh de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa certeza, é a nossa garantia, é o nosso libertador. Porque através dele farta-se de abundância a tua casa, na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos luz, na tua luz nós vemos a luz, o farol. Né, queridos? Então, queridos, assim conforme está no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola, me protege. A palavra do Criador, nós temos que ter uma fé independente e guardá-la dentro do nosso coração, né? Porque aqueles que ouvem a palavra, os preceitos do Criador, os ouve, os guarda, as bênçãos do Criador os alcança. Tenha isso. Conforme no Salmo 21 diz, se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Por quê? Porque a mão do Criador alcançará todos os seus inimigos. A mão direita dele apanhará os que te odeiam. Aqueles que armam ciladas, aqueles que abrem a cova, eles próprios cairão nas próprias sepulturas, nas próprias covas, nas próprias armadilhas. Porque o Criador, ele nos colocou para a benção. Porque ele nos colocou para encher de alegria com a sua presença, com a sua materialização, com a sua manifestação. O Criador não se explica, o Criador se experimenta. Então, quando nós temos isso faz com que as nossas vidas são guiadas por Ele, que os nossos dias são direcionados por Ele. Porque a lei do Criador é perfeita, ela restaura a alma. A palavra do Criador, ela é perfeita, ela restaura a alma, ela restaura o ânimo, ela restaura a fé. Entendeu? O testemunho do Criador é ser fiel e dar sabedoria àqueles que creem, àqueles que são, por mais que sejam simples, ainda assim são recompensados pelo galardão, pela presença do Criador. Queridos, são dias definitivos em nossas vidas, mas você tem que ter consciência que o Criador, ele te livra, assim como livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou o povo judeu, ele livrou o povo de Israel, ele livrou Neemias, ele livrou Esther, ele livrou Davi, ele livrou quantos profetas, quantos personagens bíblicos que nós meditamos hoje. Dute, existiam exércitos inimigos e Dute conseguiu guerrear contra os exércitos inimigos adversários e venceu todos eles. Por quê? Porque Dute, que é Davi, era um homem segundo o coração do próprio Criador. Ele consultava o Criador.
Antes de qualquer situação na sua vida, você deve orar, você deve consultar, você deve entregar ao Criador. Porque assim como o Criador foi fiel com todos esses personagens bíblicos que hoje nós meditamos, que hoje é um motivo de fortalecimento da nossa fé, e ao nos livrou dos inimigos, Ele nos livrou, Ele nos livrará. Ele nos exaltará a nossa cabeça acima dos nossos adversários. Ele nos livrará dos homens violentos, daquela situação constrangedora, daquela situação adversa, porque é Ele que dá grandes vitórias, é Ele que usa de benevolência para conosco, que cremos dEle e que buscamos pela sua presença. E nunca esqueça, você e o Criador é a maioria. Assim conforme está no Salmo 2, versículo 7, assim diz: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, ele será dado, e lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará com um vaso de olheiro. Entende, querido? Nós somos filhos, nós somos herdeiros, então tudo que é do Pai é nosso. A sua presença se manifesta, o seu poder. Então, nesse dia, vamos romper com os laços, com o embaraço, com as pedras de tropeço. Vamos romper com aquilo que nos aprisiona a mente, com aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz inseguranças. Vamos sacudir vamos sacudir as algemas, vamos sacudir as correntes. Sacuda no nome de Yahshua Mashiach, rompa no nome de Yahshua Mashiach, porque agindo Yahweh quem impedirá. Então, neste dia, pelo poder e autoridade do Yahshua Mashiach, nós neutralizamos, nós rompemos com os laços, com os embaraços, com as pedras de tropeços. Nós sacudimos dessa pessoa, dessa vida, dessa casa, toda corrente, toda amarra espiritual, tudo aquilo que foi decretado, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi benzido, tudo aquilo que foi derramado em ritual. Todo ritual maligno para amarrar, para atar, toda algema espiritual, toda amarra espiritual, nós neutralizamos no nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 volta, destruído, cancelado, anulado. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Receba paz, alegria no seu coração, receba certeza, confiança, receba restauração. E que todo ataque espiritual, todo ataque mental, tudo aquilo que for peso sobre a sua vida, nós neutralizamos no nome de Yahshua Mashiach. Receba refrigério. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que importa. Independente daquilo que você está sofrendo, independente da insegurança que você esteja passando, ainda assim, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece todas as coisas e pessoas. O seu poder é infinito, é isso que importa. E eu abençoe, queridos. Ótima segunda-feira, com a graça divina sobre a sua vida. Revestimento espiritual do alto da cabeça até as plantas dos pés. Que o seu caminhar seja próspero e muito feliz. Que seus pés não venham vacilar. Porque quem te guarda não dormita. Assim seja. Paz e graça, queridos, que a benevolência do Criador os alcance no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Assim seja. Eu creio, eu recebo. Nós cremos, nós recebemos no nome de Yahshua Mashiach. A Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Esse canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yud Rei, Vav Rei, na pronuncial, e do Filho, Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o nome no próprio Filho. Assim seja. Aleluia.